Bom, então, a gente agora vai fazer aquela revisão rápida, né, pessoal, sobre isso que a gente conversou. Essa revisão não vai ser uma revisão de tudo que a gente falou, mas mais de algumas características do fascismo em si. Eu vou apresentar agora um slide para vocês e o professor vai falar alguns detalhes sobre quais as características dos fascismos. Lembrando que, em sua maioria, eles eram iguais, tinham algumas diferenças internas, até de organização dos movimentos fascistas, né? O próprio nazismo, ele é mais falado nazismo, mas ele era, sim, um regime fascista, e agora está aqui, professor, pode... Então tá, pessoal, só para recapitular alguns conceitos e fixar algumas chaves de leitura, nós vamos discutir algumas características gerais do que é o fascismo e o que eles enfrentavam. Primeiro, o fascismo é um regime totalitário. Totalitário ele pretende abarcar toda a vida e toda a esfera pública e também privada da sociedade. Não há espaços para a diferença, não há espaços para a pluralidade. Há espaços somente para a totalidade. E a característica é que ele é extremamente nacionalista. Nacionalismo se defende a nação acima dos indivíduos, é quase como uma ligação emocional, quer dizer, você tem que ter a ideia de que você precisa ser um patriota, independente se as coisas estão indo bem ou mal. E a terceira dessas primeiras características é o unipartidarismo, ou seja, não há espaço para diferentes partidos, ideologias, tudo tem que ser combatido. As diferenças precisam ser combatidas e aniquiladas. Por isso que também ele se caracteriza como sendo antidemocrático. O, o fascismo ele não quer saber de sufrágio universal, não quer saber de pluralidade de ideias, não quer saber de participação das diversidades. Ao contrário, ele se caracteriza como sendo como se diz, um partido único e casa normalmente com uma militarização do Estado, uma organização. Oi? Professor, e aí, só para, né, complementar um pouquinho, é, antidemocrático. Mas isso não. Eles usavam, o fascismo usou em alguns locais, como a gente falou antes do nazismo, ele usou a democracia, né, bem deturpada para subir ao poder. O que acontece? Quando ele assume o poder, aí ele acaba com a democracia. Por isso que ele é antidemocrático. Às vezes, para ascender ao poder, ele usa a democracia. Mas quando ele chega ao poder, ele acaba com ela. Ok, isso aí. E também das características mais sociais, o fascismo ele é anticapitalista. Ele é anticapitalista no sentido de que ele não quer a iniciativa privada tomando as direções da sociedade. Precisa sempre o Estado estar na direção tanto da economia, da sociedade. Nada fora do Estado. Nada fora da nação. Tudo dentro da nação. Tudo é permitido dentro da nação. E um capitalismo liberal, mesmo no seu sentido mais neoliberal, ele pressupõe instituições que guiem o Estado. Além do exército, né, não há nenhuma outra instituição que possa sustentar necessariamente um regime fascista. E isso ganha uma força bem grande quando o mundo tem a quebra da economia liberal, né? Porque daí eles, ó, tá vendo como o liberalismo é ruim? É mais ou menos tu ter uma coisa para vender a tua ideia, né? Eles se apoiam nessa crise do liberalismo para falar mais mal dela e que o Estado tem que sim tomar as rédeas de todas as instâncias. Consequentemente, também é contra a iniciativa privada, o capitalismo privado. Ele também não é aceito dentro da sociedade. Então, nós podemos entender aqui que
o totalitarismo é contra qualquer tipo de diferença, tanto o que vem do Ocidente, que é o capitalismo, os regimes democráticos, como o que vem do leste europeu, principalmente o socialismo e os movimentos sociais mais ligados à classe trabalhadora. Até se produz um tipo de trabalhador que ele faz parte da economia e do modelo fascista e nazista, mas ele não tem liberdade sindical, não tem liberdade de escolha, ele tem, talvez, como a única regra, a subserviência. E, consequentemente, também nós temos como traços muito fortes esse combate às diferenças internas, desde o racismo, com pessoas diferentes, que não, no caso alemão, principalmente a raça ariana, não é? Se criou um ideal de raça ariana, e a xenofobia, que é todo mundo que é estrangeiro, que não pertence à nação, ao Estado, deve ser combatido. Isto não significa que ele seja um adversário. Interessante notar que no fascismo não existe adversário, existe inimigo. E o inimigo tem que ser morto, aniquilado, destruído. Então, essa talvez seja uma das características mais fortes. Quando há negociação das diferenças, essa negociação das diferenças ainda não marca um regime totalitário. Quando há intransigência em relação às diferenças, em que elas precisam ser aniquiladas, destruídas, nós temos a ascensão de regimes fascistas. Pois é, então essas são as características. A gente vai ver algumas coisas parecidas em outros lugares também, né? Eu vou dar só um exemplo assim, né? A gente fala campos de concentração, mas nos Estados Unidos teve campo de concentração quando o Japão declara guerra aos Estados Unidos, então alguns japoneses foram lá. Mas a gente vai ver do porquê que isso não era um fascismo em si, certo? Porque isso é uma prática que o fascismo usa, que foi muito mais comum na Europa, mas ele era uma prática que vários outros regimes usaram. Bom, Inclusive, professor, o stalinismo, né? exatamente, é bom sempre lembrar disso, né? A gente tem algumas brigas ideológicas que a esquerda, a direita, mas a extrema esquerda e a extrema direita, as duas usam de limpezas étnicas, né? Os judeus também foram perseguidos na Rússia. Os judeus foram mortos nos chamados pogroms. O meu russo é péssimo, então eu vou falar assim. Então, e aí os judeus fugiram, foram para a região da Alemanha e depois foram perseguidos lá. Então, isso não é uma exclusividade de ser de esquerda ou ser de direita, é ser de extremo. Ser de extremo é isso aí: perseguição, morte, racismo, xenofobia, tudo isso. Bom, mas, professor, eu quero te agradecer por mais essa conversa. Eu espero que a gente tenha outras em alguns momentos ali e sempre melhorando cada vez mais a nossa conversa e a dinâmica das nossas aulas. Eu agradeço o convite, desejo a todos os ouvintes um bom proveito. Fiquem bem e até a próxima.